Olá, eu me chamo Ana Marisa Kohler, meu RU é 1203573. Sou aluna do curso de Pedagogia da Uninter, do Polo de Guarapuava. Este é meu estágio em gestão, na modalidade Educação Jovens e Adultos. Vou passar um vídeo, vocês curtem e deixem seus comentários, ok? Obrigada. Olá, você vai assistir agora um programa que discute alternativas metodológicas e o uso de tecnologias e recursos em educação. Está no ar o Hora Atividade. O tema hoje é educação de jovens e adultos. Para tratar deste tema, recebemos as professoras Elisiane Vitória Tiepolo, graduada em Letras, mestre em Literatura Brasileira. É professora de Língua Portuguesa na Unibrasil. E a professora Rosângela Gonçalves de Oliveira, graduada em Educação Artística, especialista em Educação de Jovens e Adultos e mestranda em Educação. É professora de Artes na Rede Estadual de Ensino. E recebemos também o professor Everaldo Silveira, graduado em Matemática, especialista em Educação Matemática e mestre em Educação. Atua como consultor pedagógico. Todos são assessores da formação inicial e continuada do Programa Paraná Alfabetizado. Muito obrigada pela participação de vocês no Hora Atividade de hoje. A alfabetização não deve ser entendida apenas como um processo de aprender a ler palavras, mas muito além disso, deve ser um processo de apreender o mundo. Professora Elisiane, qual deve ser o objetivo da alfabetização? Eu acho que é importante a gente começar essa prosa, né, nosso dedo de prosa de hoje, deixando bem especificada a nossa conversa, tendo em vista que nós estamos falando de alfabetização de jovens e adultos, porque isso torna o nosso universo bem específico diante do grande universo da alfabetização. Então, no caso da alfabetização de jovens e adultos, a nossa referência é o Paulo Freire, né? E nós não podemos perder de vista, claro que na alfabetização de criança também não, né? O nosso educando. Mas o educando adulto, ele traz toda uma história de vida que é o referencial para nós na alfabetização na EJA, né? E o Paulo Freire, ele resume com um neologismo, que é uma palavra que ele criou e que resume muito bem o objetivo da alfabetização, que é a palavra mundo. Então, para mim, essa palavra ela é um divisor de águas na minha vida, porque eu pude começar a entender a alfabetização numa outra perspectiva, que alfabetizar não é só um ato político, não é só o sujeito ser capaz de intervir no mundo por meio da oralidade, ser crítico e poder ter consciência do seu papel como cidadão, mas ele também tem que ser capaz de intervir no mundo via linguagem escrita. Então, quando o Paulo Freire junta essas duas palavras, dominar a palavra mundo e resume a alfabetização em palavra mundo, ele diz que o nosso papel de educadores é entender a alfabetização como dar acesso a todo cidadão a esse conhecimento, que é a escrita na perspectiva, sim, de um instrumento, de uma tecnologia que foi construída ao longo da história da humanidade, e, ao mesmo tempo, né, como um veículo de compreensão do mundo. E isso, na EJA, tem um caráter diferente, porque, diferente da criança, o adulto ele já vem com experiências de letramento, ele já tem leituras, mesmo que ainda não por meio do sistema alfabético que ele não domina, mas ele já vem alfabetizado, ele já transita no mundo letrado. Então, na perspectiva da educação de jovens e adultos, estar alfabetizado, de certa forma, já é um conhecimento que o adulto tem, mas cabe a nós, né, garantir a ele o domínio de uma parte desse conhecimento que lhe foi sonegada.
Então, acho que a nossa conversa é bem comprida e bem legal hoje, porque ela envolve questões bem ampliadas, tanto nessa perspectiva da leitura do mundo, como do domínio de um código que tem referência com a linguagem e com a linguagem verbal. Você apresentou também uma das características do educando adulto, que é o fato dele trazer um conjunto de conhecimentos, de experiências de vida. Que outros aspectos a gente precisa considerar para caracterizar o jovem e o adulto da alfabetização? Olha, eu acho que aqui a gente pode trocar muitas figuras, né? Porque todos nós, o Everaldo e a Rosângela, temos grandes experiências na EJA e sempre muito surpreendentes. Eu vou começar com a minha surpresa nesse trabalho e tenho certeza que eles vão continuar, porque a maioria de nós, educadores de jovens e adultos, se formou para trabalhar com crianças, não sei se vocês. E aí a gente, eu pelo menos, quando fui trabalhar com jovens e adultos, eu fui com os conhecimentos que eu tive da minha formação, né, com a psicologia infantil, com, enfim, com o pouco que havia lido de Paulo Freire. E num primeiro momento, numa linha um pouco infantilizadora do adulto, como se o fato dele não dominar a leitura e escrita fizesse dele uma criança em miniatura, né, pequena, ao contrário do adulto, né, da criança adulta, um adulto criança. E muitos professores desconsideram que a única coisa que ele não tem de conhecimento é o domínio do código verbal escrito. Mas toda a experiência de vida que ele tem é muito mais rica do que a falta desse conhecimento. Então, ele traz toda uma referência cultural que muitas vezes o educador não tem, e porque não tem, desconsidera, acha que aquilo não é cultura, né? Experiências de vida que muitas vezes são muito mais ricas do que do educador, porque alguns dos educadores não têm uma trajetória de vida tão rica quanto a do educador que está ali com ele, experiências escolares que às vezes o educador não recupera, porque muitas vezes o educando chega e diz assim, eu não sei nada, né? Porque ele não reconhece nele mesmo algumas experiências que ele tem. Não sei, eu acho que isso é muito comum na matemática, né? Arte, na com arte. certeza. Quando você está trabalhando com aluno adulto, a primeira coisa que ele diz para a gente é assim, eu não sei desenhar. Então, até para fugir desse fantasma, né, de não saber desenhar, o processo de desafio e de envolvimento do adulto, minha experiência foi muito próxima da sua. Eu acho que nós não temos... Quem entra na educação de adultos tem uma formação para trabalhar com jovens e crianças e daí se depara com a riqueza e o encantamento de trabalhar com adultos. E desafiar o adulto numa produção artística e mostrar para ele que a possibilidade de criação e de leitura de uma imagem, ou de um evento, ou de ouvir uma música, perceber os sons, é de uma amplitude e de uma potencialidade que ele tem, que ele pode, com a leitura de mundo que ele tem, com a cultura que ele tem, até para olhar as manifestações que ele tem no cotidiano com uma outra lente, de uma outra forma, e estar percebendo que o que ele faz também é uma manifestação cultural e artística, e que ele pode nominá-la assim, né? Que eu também faço. E aí ele se vê podendo fazer, e se desafiando e entrando no processo de produção e de criação. Rosângela, esse seu relato expressa o que é trabalhar com linguagem? Na arte, a linguagem, na minha formação de educação artística, você tem muitas formas de manifestar essa linguagem artisticamente. Você tem desde as visuais, e as visuais é um panorama bastante amplo, você tem escultura, modelagem, desenho, e aí desenho você também tem um leque
bastante amplo. Você tem o teatro, dentro do teatro ele também se expande, você tem a música. E todas essas formas são linguagens artísticas e todas são perfeitamente possíveis de trabalhar com adulto. A questão que se coloca, que eu me coloco toda vez que vou trabalhar com adulto, é o que eu quero com isso dentro desse trabalho pedagógico, dentro da sala de aula. Então, na perspectiva freiriana de uma educação libertadora, eu quero que esse sujeito, o meu objetivo com a arte é que esse sujeito se liberte e consiga criar, e criar e fazer esta manifestação linguística nas formas que ele achar que ele queira, né? E perceber, além disso, que ele faz isso no seu cotidiano e que outras pessoas o fazem em outros espaços, nas galerias, nos museus. Você tem arte em outros espaços. Bom, eu queria